galerinha, eu tô passando aqui no começo do vídeo para dar um salve para as seguintes pessoas: Matheus Cunha, Victor, Bios Teórico, Ana Heloísa e Carlos Daniel. Caso você queira que eu mande um salve para você no próximo vídeo, é só dizer salve nos comentários. Dito isso, bora começar o vídeo. E aí, pessoas normais, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o V-Black. E hoje eu trago para vocês a sexta parte da nossa teoria ou fanfic de Eu em Nanatsu no Taizai. Mas antes de começar essa viagem, eu queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo. E para quem tem canal de teoria, que divulguem esse canal. Foi só isso mesmo. Agora bora começar essa viagem. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai? Episódio 6. Nossa história continua quando eu havia removido a maldição da Elizabeth do Meliodas. E em seguida digo a todos que eu iria contar uma história a eles. Mas nessa hora o Ban diz que o King vai dormir durante a história. Mas eu digo que se ele dormisse eu iria dar uma surra nele. Então o King diz com muito medo que iria ficar acordado. Então eu digo: estão todos confortáveis? Então todos se sentam cada um em uma cadeira do bar. E eu digo: muito bem. Vamos começar. Essa história começa com o ser mais poderoso desse universo. Seu nome era Caos. Em um certo dia ele cria dois seres muito poderosos, dos quais haviam herdado metade de todos os seus poderes. Um dos seres era a Suprema Divindade. E o outro ser era o Rei Demônio. O poder do Caos se dividiu em duas partes, sendo uma delas a magia do clã dos demônios, e a outra sendo a magia do clã das deusas. Mas ao passar de vários anos, os dois seres decidiram ter o seu próprio clã. Então cada um formou um clã. Assim surgiu o clã dos demônios e o clã das deusas. E depois de vários anos, esses clãs começaram a brigar entre si, assim formando várias guerras entre esses clãs. E depois de vários anos surgiram outros clãs, sendo eles o dos gigantes, o dos humanos e o das fadas. Então, após vários anos de guerra, o Rei Demônio e a Suprema Divindade decidiram fazer uma aliança, para assim acabar com as guerras. Então eles decidem ter um filho, do qual teria tanto o poder dos demônios quanto das deusas. Então eles usam seus poderes para criar um corpo humano ainda bebê. E em seguida eles ficam passando altas quantidades de poder mágico para o bebê durante vários dias. E após uma semana passando poder mágico, o bebê abre os olhos. E o rei e a divindade perceberam que a criança tinha nascido com os mesmos poderes que o Caos, já que os poderes do rei e da divindade se fundiram dentro do corpo do bebê. Então eles, com muita dificuldade, conseguem separar todo o poder que havia dentro dele. E então a Suprema Divindade separou a parte que havia a magia do clã das deusas em 4 partes, assim criando as 4 graças. Só que essas eram mais fortes que as dos arcanjos. E o Rei Demônio separou a parte da magia demoníaca do bebê em 10 partes, assim criando os 10 mandamentos, só que mais fortes do que os mandamentos que conhecemos. E por fim eles deixaram o que sobrou do poder do Caos nos olhos do bebê, assim ele podendo usar os poderes oculares do Caos. Então, após tudo isso, o bebê foi crescendo em um clã que havia sido formado recentemente, que era o clã das maldições. E ele estava sob os cuidados da rainha das maldições, Ryomen Sukuna. A Sukuna disse que ela queria algo em troca de cuidar dele. Então o rei e a divindade fizeram um acordo com a Sukuna, que assim que o filho deles estivesse com 18 anos, ele iria se casar com a Sukuna, assim fazendo uma aliança entre 3 clãs muito poderosos. Então a Sukuna aceita o acordo. E daí por diante o bebê cresceu durante vários anos no clã das maldições. E todo mês os pais do bebê o visitavam. E quando ele foi ficando maior, o rei e a divindade começaram a treinar ele. E assim foi a vida do filho. E quando o filho fez 18 anos, ele se casou com a Sukuna. Mas em um certo dia, o Rei Demônio e a Suprema Divindade aproveitaram o momento em que a Sukuna estava distraída. E então eles usaram todas as suas forças para selar ela no filho.
E daí por diante o filho abandonou os dois clãs de seus pais e se tornou o rei das maldições. E em seguida o rei demônio e a suprema divindade ficaram muito bravos. Pois eles queriam que o filho escolhesse em qual dos clãs ele iria ficar. Mas ele não foi para nenhum dos dois. Então o rei demônio decide ter um filho. E esse filho se chamava Meliodas. E em seguida ele usa metade de seu poder para criar os 10 mandamentos. E a suprema divindade fez o mesmo, tendo uma filha. E essa filha se chamava Elizabeth. E em seguida ela usa metade de seu poder para criar as 4 graças. E em um certo dia o Meliodas e a Elizabeth se apaixonam. E assim eles começaram a namorar às escondidas. E o agora rei das maldições sempre acobertava os encontros deles. E às vezes esses encontros eram no palácio do rei das maldições. Mas um dia o rei e a divindade descobriram que eles estavam se encontrando. Então eles foram até onde eles estavam. E o Meliodas e a Elizabeth tentaram lutar contra seus pais. Mas eles eram absurdamente mais fortes. Assim eles os derrotaram e os amaldiçoaram. O rei demônio amaldiçoou a Elizabeth com a reencarnação eterna. E a suprema divindade amaldiçoou o Meliodas com a vida eterna. Assim toda vez que ele morresse ele voltaria à vida com cada vez menos sentimentos. Até voltar a ser o demônio que ele era. E nesse momento o rei das maldições apareceu no campo de batalha. E começou a lutar contra seus pais. Até o ponto que ele teve que usar todo o seu poder para os derrotar. E assim o rei demônio e a suprema divindade foram derrotados pelo rei das maldições. E por ele ter usado tanto poder, ele perdeu grande parte de suas memórias. E assim ele ficou vagando pela terra por 3.000 anos. E nesse meio tempo o clã dos demônios foi selado. E o das maldições foi selado também. E o clã das deusas tinha oferecido seus corpos para selar esses dois clãs. Até que um dia o filho recuperou as suas memórias. E em seguida começou a treinar para recuperar seus poderes. E após alguns anos ele soube que os seus pais estavam querendo o poder de uma maga chamada Merlin. Que tinha em sua posse um tesouro sagrado que a fornecia magia infinita. Então o filho ficou interessado nessa maga. E foi até onde ela estava. E quando o rei e a divindade viram o seu filho, eles ficaram com um pouco de raiva. Mas também ficaram felizes por seu filho estar vivo. Então os três fazem propostas à maga. O rei demônio ofereceu todo o conhecimento dos demônios. A suprema divindade ofereceu a imunidade aos mandamentos. E o rei das maldições ofereceu a imortalidade. Então a maga pegou os 3 presentes. Mas quando ela iria escolher o clã que iria apoiar, ela fugiu dali. E o rei e a divindade ficaram com muita raiva de serem feitos de idiotas. E em seguida destruíram toda a cidade onde a maga vivia. Mas o rei das maldições foi o que mais ficou irritado. E ele foi até onde a maga estava. E então ele deu uma verdadeira surra nela. E em seguida pegou de volta o presente que ele havia dado. E por fim ele deixou a maga só o pó da rabiola de tão machucada que estava. E então ele voltou a treinar. Em um certo dia ele escutou uma explosão enorme vinda de Danafor. E quando ele chegou lá, ele viu tudo devastado. E no lugar onde ficava Danafor, havia uma enorme cratera e dentro dela estava o seu meio-irmão Meliodas. E em alguns escombros ele percebeu que havia uma mulher que estava quase morrendo. Então ele foi até a mulher. E ela disse para cuidar de sua filha. E em seguida entregou uma bebê recém-nascida a ele, que tinha magia do clã das deusas nela. Então ele deduziu que aquela era a reencarnação da sua meia-irmã, já que a maldição dela era da reencarnação eterna. Então ele levou a bebê até o Meliodas. E o Meliodas logo de cara reconheceu a bebê. Então ele entregou a bebê a ele e depois o Meliodas a entregou ao rei Bartra. E após muitos anos esse filho reencontra o Meliodas e a Elizabeth. E em seguida ele ajuda o seu meio-irmão Meliodas a reunir os 7 pecados capitais. E o nome desse filho era... Mas nessa hora o Meliodas me interrompe dizendo... O nome desse filho era Black. Então o Meliodas e a Elizabeth me dão um abraço bem apertado. E todos os pecados derramam uma lágrima. Até a Merlin.
E depois de toda essa história eu explico ao Meliodas e Elizabeth que eu estava planejando quebrar as maldições deles há algum tempo. E depois eu digo a eles como eu havia criado a manopla. Então eu digo a eles que eu iria para a minha dimensão agora. E nessa hora o Meliodas e a Elizabeth dizem que a partir de hoje eles me considerariam como um irmão mais velho. Já que eu era tecnicamente uns 18 anos mais velho que eles. Então eu vou para a dimensão do Kamui. E lá eu começo a meditar até entrar no meu subconsciente. E lá eu utilizo a manopla para lançar um cancelamento absoluto nos selos da porta que havia lá. Então nessa hora a porta some. E eu vejo que do outro lado estava um mar de sangue. E no meio desse mar estava uma pilha gigante de ossos. E em cima deles havia um trono. Então eu me aproximo do trono e me sento nele. E nessa hora eu sinto 4 braços me segurando por trás. Então a Sukuna diz que estava com muitas saudades de me ter por perto. Então eu digo a ela que hoje ela iria relembrar os velhos tempos. E o resto vocês já sabem. Só posso lhes dizer que a Sukuna ficou brincando de senta e levanta. E depois de várias horas, eu me despeço dela com um beijo e digo a ela que eu iria dar um jeito de trazer ela para o mundo real. Então ela me dá outro beijo e diz que ela estaria aguardando esse dia chegar. Então eu saio do meu subconsciente e fico pensando. O Fraldrin deve ter libertado o clã dos demônios pouco antes de o matar. Então eu agora tenho que saber onde está selado o clã das maldições. Então nessa hora eu tive uma ideia. A Sukuna uma vez me disse durante a minha infância que para uma maldição selada se liberar, era necessário usar o corpo de outra maldição para quebrar o selamento. Assim o corpo da outra maldição ficaria com a mesma forma que a maldição selada. E receberia a alma dessa maldição também. Então eu começo uma busca para descobrir onde era o local onde o clã das maldições está selado. Já que a Sukuna queria voltar ao mundo real para se vingar do Rei Demônio e da Suprema Divindade. Então eu volto ao bar. E em seguida eu chego bem perto da Medlin e falo no ouvido dela. Eu te perdoo por você ter me feito de idiota naquela vez. Mas se isso acontecer de novo eu irei te fazer sofrer mais que as almas que queimam no inferno. Então ela com muito medo me agradece por perdoar ela. Então eu pergunto a ela se ela sabe onde estava selado o clã das maldições. E ela disse que não sabia. Mas que talvez os Eldris saibam onde está o selo. Então nessa hora todos sentem uma forte presença demoníaca. Então eu digo. Falando nos Eldris. Então o Meliodas diz que o selo do clã dos demônios se rompeu. E eu digo aos pecados que seria uma boa ideia ir atrás do pecado do orgulho Escanor. Então todos concordam em ir atrás do Escanor. E nessa hora eu penso. Já que eu tenho a graça do sol, eu posso usar os poderes da manopla junto com a graça para fazer uma espécie de GPS. Assim eu podendo saber com precisão onde o Escanor está. Então eu ativo a manopla e em seguida eu concentro a graça do sol na manopla. Assim eu consigo a localização exata do Escanor. E em seguida eu digo ao porco de terra para ele ir em uma certa direção. E o porco vai. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. Não se esqueçam do like. Um amém ao Deus Jabiroca e até o próximo vídeo.